Durante o processo de evolução das emoções, se a gente for analisar evolutivamente, então, a gente vai ver que lá, bem no início da vida, lá quando a gente só tinha um sistema nervoso central muito rudimentar, que lá nas medusas, nas águas-vivas que a gente tem hoje em dia, foram os primeiros animais que tiveram esse sistema nervoso central, o nosso sistema nervoso era basicamente evitar danos ou evitar a morte. Então, estímulos que causassem dor ou que causassem prejuízo, a gente tendia a repelir. Isso foi, no caso, o primórdio do sentimento da dor. E o que nos causava prazer ou o que nos aumentava a chance de sobrevivência, ou seja, estímulos relacionados à reprodução ou estímulos relacionados a alimento, isso nos fazia com que se aproximasse um indivíduo desse estímulo. Então, era o estímulo de dor e o estímulo de prazer. E isso, ao longo da evolução, foi se desenvolvendo. E depois, o que aconteceu? A gente passou a ter emoções um pouquinho mais refinadas, e uma das primeiras emoções que a gente teve de forma mais refinada aconteceu lá com os répteis. A gente tem, então, a gente chama do desenvolvimento do cérebro reptiliano, que a gente fala, tem uma teoria que se chama teoria triúnica, do cérebro triúnico, onde o cérebro mais primordial, que todos nós temos, inclusive os seres humanos, é o cérebro reptiliano, que ele vai ter basicamente uma questão de reação de raiva e reação de medo. Então o que acontece? Esses seres mais, primitivos, como um réptil, ele vai sim em frente a uma ameaça, ou ele vai atacar, ou ele vai fugir, e isso vai ter uma reação de luta ou fuga, que vai acontecer frente à ameaça. Então os cérebros mais primitivos vão ter. E depois a gente foi desenvolvendo, tá? Os seres vivos estão desenvolvendo emoções um pouco mais refinadas. Então a gente vai ter nos animais, por exemplo, nas aves, a gente vai ter o desenvolvimento já de vínculos. Então vocês sabem que boa parte dos animais das aves formam casais, cuidam dos filhotes. Isso se desenvolveu, aconteceu um desenvolvimento maior do cérebro. E nos mamíferos, a gente vai ter, então, já nos cães, enfim, nos gatos, a gente vai ter em outros animais também, nos mamíferos. Então a gente vai ter o sistema límbico formado, que é o sistema das emoções mais refinadas. Então a gente vai ter, enfim, uma maior formação da questão da possibilidade de vínculos, certo? Na questão do amor, o amor que forma o vínculo. A gente vai ter também outras emoções, por exemplo, como a formação de tristeza, de alegria, de reações de alegria. Isso tudo a gente vai ter mais formado lá nas pessoas, nos seres que têm um sistema límbico mais formadinho. E depois, aí nos seres humanos, tá, nós vamos ter o que nós chamamos das emoções sociais. O que são emoções sociais? As emoções sociais são emoções mais refinadas que envolvem um pouquinho do nosso cérebro, que é o último cérebro que se formou, que é o cérebro, no caso, o neocórtex, que é o cérebro cognitivo, o cérebro dos pensamentos. E essas emoções sociais também têm um componente cognitivo nessas emoções. Então, quais são as emoções sociais? Por exemplo, orgulho, a ansiedade, a esperança ou desesperança. Isso tudo são emoções sociais. A saudade, a comparação um com o outro, a inveja, os ciúmes, isso são emoções sociais. E dentro do transtorno do espectro autista, a gente vai ter principalmente dificuldade de reconhecimento de emoções sociais. Então o indivíduo com transtorno do espectro autista, ele vai ter uma dificuldade maior assim de estar olhando para o outro assim e estar interpretando os gestos que ele está fazendo, o tom de voz que ele está tendo, e ele acaba tendo mais dificuldade de tentar adivinhar o que aquela pessoa pode estar sentindo de emoção social. A gente pode ter isso. E muitas vezes um sintoma que os pais trazem é de que às vezes a pessoa está triste, está chorando, e a criança às vezes não tem essa capacidade de identificar as emoções dos outros, porque em geral a criança, quando vê o pai ou a mãe chorando, vai lá e tenta consolar. Às vezes crianças com transtorno do espectro autista não vão ter essa habilidade de ir lá e tentar consolar, muito devido a essa dificuldade, no caso, empática. Tá? E eu trabalho bastante com crianças com transtorno do espectro autista. A gente tem um jogo
Na verdade, é um instrumento de avaliação que é o baralho das emoções e frequentemente a gente mostra as emoções sociais para essas crianças e elas vão ter mais dificuldade ou não reconhecem as emoções sociais mesmo já tendo idade para fazer esse reconhecimento de emoções sociais.